Você pegou o celular antes mesmo de sair da cama hoje, não foi? Aquele gesto automático, meio sem pensar, só para checar se tem alguma coisa nova. E provavelmente tem, sempre tem. Uma notificação, uma mensagem, um stories que alguém postou. E você tá ali, ainda com a cabeça meio zonza de sono, já mergulhando nesse mar de informação que nunca para. Mas aqui vai uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para fazer. E se esse gesto não for tão automático quanto parece? E se existir toda uma engenharia por trás disso, algo feito para funcionar exatamente do jeito que está funcionando? Porque enquanto você acha que está só dando uma olhadinha rápida, algo muito maior está acontecendo ali, bem debaixo do seu nariz. A gente cresce achando que controla o que faz, que decide quando pega o celular, quanto tempo fica, o que vê. Mas tem um detalhe que passa batido. Cada vez que você desliza o dedo na tela, cada vez que clica, curte ou simplesmente para olhar algo por mais de 2 segundos, você está alimentando um sistema que aprende com você. E quanto mais ele aprende, melhor ele fica em te manter ali, preso, mesmo sem você perceber. O que eu vou te mostrar aqui não é teoria da conspiração. Não tem nada de eles querem te controlar no sentido dramático da coisa. É muito mais direto que isso. É sobre como a tecnologia que você usa todo dia foi desenhada, literalmente desenhada, para capturar sua atenção e não soltar. E sobre como isso está mudando o jeito que você pensa, sente e vive, sem você ter dado permissão para isso. Então respira fundo, porque o que vem agora pode te fazer olhar para o seu celular de um jeito completamente diferente. Tem uma coisa estranha que acontece quando você abre qualquer rede social. Nos primeiros segundos você vê exatamente o tipo de coisa que te prende. Não é coincidência, não é sorte, é cálculo. O algoritmo já sabe o que você gosta, o que te irrita, o que te deixa curioso, o que te faz parar de rolar a tela. Ele sabe porque você mesmo ensinou isso para ele. Cada segundo que você passa olhando uma foto, cada vídeo que você assiste até o final, cada post que você ignora, tudo isso vira informação. E essa informação vai formando um perfil seu, um mapa do que funciona com você, do que te segura ali. E a cada dia que passa, esse mapa fica mais detalhado, mais preciso, mais eficiente em te manter grudado. Pensa comigo, quantas vezes você entrou no Instagram só para ver uma coisa rápida e, quando percebeu, já tinha passado meia hora? Você não é fraco. Você não tem problema de autocontrole. Você está competindo contra times inteiros de engenheiros e psicólogos que trabalham para fazer exatamente isso acontecer, para fazer você perder a noção do tempo, para fazer você esquecer o que ia fazer antes de pegar o celular. E o pior, quanto mais você usa, mais o algoritmo aprende sobre seus pontos fracos. Ele sabe que tipo de conteúdo te deixa ansioso, que tipo te deixa com raiva, que tipo te faz sentir que está perdendo algo. E ele usa isso, não porque é malvado, mas porque foi programado para uma coisa só, te manter ali o máximo de tempo possível. Sabe aquela sensação de que a internet está lendo sua mente? De que você pensou em alguma coisa e do nada aparece um anúncio sobre aquilo? Não é paranoia. É só que você já deu tantas pistas sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que te move, que ficou fácil adivinhar. O algoritmo não lê pensamento. Ele lê padrão. E você tem padrões. Todo mundo tem. A questão é, até quando você vai deixar um sistema que não te conhece de verdade decidir o que você vai ver, sentir e pensar? Porque no final das contas, você está entregando sua atenção, que é a coisa mais valiosa que você tem, para algo que só quer lucrar com ela. E enquanto isso, sua cabeça vai sendo moldada, devagar, sem você perceber, mas percebe agora. Porque quando você entende o jogo, você começa a ter escolha de verdade. E talvez seja hora de questionar. Será que o que eu vejo na tela é o que eu realmente quero ver? Ou é só o que o algoritmo decidiu que eu deveria ver? No fundo, o que está acontecendo é que você virou um experimento, um teste constante para ver o que funciona melhor em manter você ali. E o algoritmo não cansa, não dorme, não para, ele só melhora. A cada segundo, você decide se quer continuar sendo parte desse experimento ou se quer retomar o controle do que entra na sua cabeça.
Cada um tem seu ritmo, seu processo é seu. Mas vale a pena parar e pensar: quem está realmente no controle aqui? Tem uma coisa que a gente não gosta de admitir. Nosso cérebro não foi feito para a internet. Ele foi moldado por milhares de anos para reagir a ameaças reais, para buscar comida, para se conectar com pessoas de verdade. Mas agora ele está sendo bombardeado por estímulos que nunca existiram antes. E isso está causando uma bagunça interna que a gente mal consegue perceber. Quando você vê uma notificação, seu cérebro libera um pouquinho de dopamina. É tipo uma recompensinha química que te faz sentir bem. O problema é que seu cérebro não consegue diferenciar uma notificação de curtida de uma conquista real. Para ele, os dois são recompensa. E ele quer mais. Sempre mais. É por isso que você sente aquela vontade de checar o celular, mesmo quando não tem nada urgente. É seu cérebro procurando a próxima dose, a próxima recompensinha. E quanto mais você cede, mais forte fica esse circuito. É tipo um caminho na floresta. Quanto mais você passa por ali, mais fácil fica de passar de novo, até que vira automático. E tem outro detalhe que complica tudo. A internet nunca acaba. Antigamente você terminava de ler o jornal, acabava o filme, chegava no fim do capítulo, tinha um limite natural. Mas agora, o scroll é infinito. Sempre tem mais uma coisa para ver. Sempre tem outro vídeo começando sozinho. Seu cérebro não encontra o ponto de parada. E isso é proposital. Pensa numa criança que nunca ouviu um não. Que sempre consegue mais um doce, mais um brinquedo, mais um episódio. Ela não aprende a lidar com limite. E é exatamente isso que está acontecendo com sua atenção. Você não está aprendendo a parar. Não está exercitando o músculo do chega. E quanto menos você exercita, mais fraco ele fica. O que acontece, no fundo, é que você vai perdendo a capacidade de ficar entediado, de ficar sozinho com seus pensamentos, de ter paciência com as coisas que demoram. Seu cérebro se acostuma com gratificação instantânea, com estímulo constante. E quando isso não vem, você sente um vazio, uma ansiedade, uma necessidade de preencher aquele silêncio com qualquer coisa. E aí você pega o celular de novo, e o ciclo recomeça. Mas aqui vai uma verdade importante. Seu cérebro também tem uma capacidade incrível de se adaptar, de criar novos caminhos, de desaprender o que aprendeu. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. A questão é, você está disposto a começar? Porque no momento em que você reconhece que está sendo reprogramado, você já dá o primeiro passo para desprogramar, para recuperar o controle sobre sua própria cabeça. A verdade que a gente evita ver é que cada hora que passa na tela é uma hora que seu cérebro está sendo treinado para precisar dela. E quanto mais você treina, mais dependente fica. Só você sabe o que é melhor para você. Mas vale perguntar, que tipo de cérebro você quer ter daqui a 5 anos? Um que precisa de estímulo constante para funcionar? Ou um que consegue estar presente, focado, livre? A gente nunca teve tantos amigos. Nunca foi tão fácil falar com alguém do outro lado do mundo. Nunca tivemos tanta gente por perto, mesmo que virtualmente. Mas tem um paradoxo estranho acontecendo. Quanto mais conectados a gente fica online, mais sozinhos a gente se sente na vida real. Porque tem uma diferença enorme entre conversar com alguém, olhando nos olhos, e mandar mensagem. Entre estar presente num lugar e postar sobre estar naquele lugar. Entre viver um momento e registrar ele para mostrar para os outros. E a gente está cada vez mais escolhendo a segunda opção, a versão editada, a versão que dá like. Você já reparou como é estranho sair com amigos e todo mundo ficar no celular? Tipo, vocês estão juntos, mas cada um está num mundo diferente. E não dá nem para culpar ninguém, porque você também faz isso. Todo mundo faz. Virou normal. Mas normal não significa que está certo. Significa só que a gente aceitou. E tem outra coisa. As redes sociais vendem essa ideia de que você precisa estar sempre disponível, sempre respondendo, sempre por dentro. Se você some por um dia, parece que você está perdendo algo importante. FOMO, chamam isso. Medo de ficar de fora. Mas ficar de fora de quê, exatamente? De ver a vida dos outros enquanto a sua passa? O que está acontecendo é que a gente está terceirizando nossas conexões, deixando que curtidas e comentários
substituam conversas de verdade, deixando que a quantidade de seguidores diga mais sobre nosso valor do que nossas relações reais. E aos poucos, a gente vai esquecendo como se conecta de verdade, como se abre, como fica vulnerável sem filtro, porque online você controla tudo. Você edita, você escolhe o ângulo, você apaga se não ficou bom. Mas na vida real você não tem essa opção. Você é você, cru, real. E isso ficou assustador, ficou desconfortável. Então a gente foge para a tela, onde dá para gerenciar como os outros nos veem. Só que, no fundo lá bem no fundo, você sabe que aquilo não é real, que por trás de cada foto perfeita tem uma pessoa com os mesmos medos, inseguranças e dúvidas que você. Mas ninguém mostra isso. Então você fica achando que é só você, que todo mundo está bem menos você. E a solidão só cresce. A verdade é que a gente nunca esteve tão conectado tecnologicamente e tão desconectado humanamente. E isso está cobrando um preço que a gente nem percebe direito. Ansiedade, depressão, sensação de vazio. Tudo isso tem a ver com essa desconexão disfarçada de conexão. No fundo, o padrão se repete. A gente troca profundidade por quantidade, presença por performance, conexão real por validação digital. E talvez seja a hora de questionar: quantas dessas conexões online realmente importam? Quantas te fazem sentir visto de verdade? Quantas te enchem em vez de te esvaziar? Confia no que você sente. Você percebe quando uma interação te nutre e quando ela só te drena. A questão é, se você está prestando atenção nisso, porque pequenas escolhas conscientes fazem grande diferença. Trocar meia hora de scroll por meia hora de conversa real. Olhar para a pessoa em vez de olhar para a tela. Estar presente em vez de estar postando. Você decide, mas decide sabendo que cada escolha molda o tipo de vida que você vai ter. Você já tentou ler um livro e percebeu que sua cabeça estava em outro lugar? Que você leu 3 páginas, mas não lembrava de nada? Ou tentou assistir um filme sem pegar o celular e não conseguiu? Isso não é falta de interesse. É sua atenção que foi treinada para funcionar de outro jeito. A internet te ensinou a consumir tudo em pedacinhos pequenos. Um vídeo de 15 segundos, um post rápido, uma manchete. Você não precisa se concentrar muito tempo em nada. E quando alguma coisa exige mais que alguns segundos de atenção, seu cérebro já quer pular para a próxima, já quer aquele estímulo novo, aquela recompensinha rápida. E isso está te custando mais do que você imagina, porque tudo que vale a pena na vida exige atenção profunda, aprender algo de verdade, criar alguma coisa, se conectar com alguém, resolver um problema complexo. Essas coisas não acontecem em 15 segundos. Elas precisam de foco, de paciência, de presença. E você está perdendo essa capacidade. Tem um nome para isso: atenção fragmentada. É quando você está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma direito. Tá vendo série e mexendo no celular. Tá trabalhando com 15 abas abertas. Tá numa conversa, mas checando notificação. E você acha que tá sendo produtivo, mas não tá. Tá sendo superficial em tudo, porque seu cérebro não consegue focar de verdade em 2 coisas ao mesmo tempo. Ele só fica pulando de uma para outra muito rápido. E cada vez que ele pula, gasta energia, perde contexto, fica mais cansado. É por isso que você termina o dia exausto mesmo sem ter feito nada que exige esforço físico. Sua cabeça não descansou 1 segundo. E tem outro problema. Quando você está sempre em modo multitarefa, você nunca mergulha fundo em nada. Nunca entra naquele estado de fluxo onde você fica tão imerso numa coisa que perde a noção do tempo. Onde você cria, onde você sente aquela satisfação real de ter feito algo bem feito. Você fica sempre na superfície, sempre na pressa, sempre pela metade. A questão é que as coisas que te realizam de verdade, que te fazem crescer, que te dão propósito, elas não cabem em 15 segundos. Elas precisam de tempo, de dedicação, de você estar ali inteiro, sem dividir sua atenção com 1000 outras coisas. Mas a gente foi perdendo isso. Foi aceitando que é normal não conseguir focar, que é normal ter a atenção de um peixinho dourado, que é normal não terminar as coisas que começa. Mas não é normal.
É condicionamento. E o pior é que esse condicionamento está afetando áreas da sua vida que você nem imagina. Seus relacionamentos ficam mais rasos, seu trabalho fica mais medíocre, seus hobbies viram só mais uma distração. Você vai vivendo no piloto automático, sem nunca estar realmente presente em lugar nenhum. No fundo, o que está acontecendo é que você está trocando profundidade por velocidade, qualidade por quantidade, presença por distração. E talvez a pergunta mais importante seja: o que você está perdendo enquanto está sempre dividido? Que conversas, que ideias, que momentos, que versão de você mesmo que só aparece quando você está inteiro, focado, presente? Lá no fundo, você já sabe o que precisa mudar. Isso aqui é só um lembrete, porque é tipo um interruptor que sempre esteve ali. Você só esqueceu que ele existe. Você pode escolher desligar as notificações, pode escolher ter momentos sem tela, pode escolher fazer uma coisa de cada vez, pode escolher estar presente. Cada pessoa tem seu ritmo. Não precisa ser radical. Pequenos ajustes já fazem diferença, mas precisa começar. Depois de tudo isso, talvez você esteja pensando: tá, entendi o problema, mas e agora? Como sair dessa? Porque parece que a gente está preso numa engrenagem que não para. E em certo sentido tá mesmo. Mas tem uma coisa que ninguém te fala. Você tem mais poder do que imagina. O primeiro passo é entender que isso não é sobre virar inimigo da tecnologia. Não é sobre jogar o celular fora ou deletar tudo. É sobre criar uma relação consciente com essas ferramentas. É sobre você estar no controle, não elas. E isso muda tudo. Pensa assim: você não precisa comer veneno só porque estão oferecendo de graça. Você escolhe o que entra no seu corpo. Da mesma forma, você pode escolher o que entra na sua mente. Que tipo de conteúdo você consome? Quanto tempo você passa ali? Com que frequência você checa? Essas são escolhas. Você só esqueceu que pode fazê-las. E tem uma coisa interessante que acontece quando você começa a se desconectar um pouco. Você percebe o quanto estava no automático. Você pega o celular sem motivo, abre o app sem nem saber por quê, fica lá, rolando a tela sem querer nada específico. É assustador quando você realmente presta atenção em quantas vezes por dia você faz isso sem pensar. Mas essa é a boa notícia. Prestar atenção já é o começo da mudança, porque quando você percebe o padrão, você pode começar a quebrar ele, aos poucos, sem pressão, só criando pequenos espaços de respiração entre você e a tela. Pode ser desligar as notificações, pode ser deixar o celular em outro cômodo quando está fazendo algo importante. Pode ser ter horários sem tela. Pode ser escolher um dia da semana para ficar offline. Pode ser pequeno. O que importa é que seja consciente, que seja você decidindo, não o algoritmo. E tem outro detalhe. Você vai sentir desconforto no começo, aquela ansiedade, aquela vontade de checar, aquele medo de estar perdendo algo. Isso é normal. É seu cérebro reclamando porque não está recebendo a dose de dopamina que se acostumou. Mas isso passa. Com o tempo, você redesenha esses circuitos. Você cria novos hábitos e a necessidade diminui. O que acontece é que você vai descobrindo o que estava escondido embaixo de toda aquela distração. Seus pensamentos, suas ideias, sua criatividade, sua capacidade de estar presente. Tudo isso ainda está ali, só estava abafado pelo barulho constante. E quando você recupera isso, quando você volta a ter atenção de verdade, quando você consegue estar num lugar sem precisar checar o celular a cada 5 minutos, é libertador. É como se você voltasse a habitar sua própria vida em vez de só assistir ela passar pela tela. Não é fácil. Não vai ser da noite para o dia. E vai ter recaída. Vai ter dia que você vai passar 3 horas no Instagram sem nem perceber. Tudo bem, faz parte. O importante é não desistir. É continuar escolhendo de novo e de novo estar presente, estar consciente, estar vivo de verdade. No fundo, o que está em jogo é sua liberdade. A liberdade de pensar por si mesmo, de sentir suas próprias emoções sem filtro, de criar sua própria narrativa em vez de consumir a dos outros, de viver sua vida em vez de só registrar ela. E essa liberdade ninguém pode te dar,
Você que tem que tomar de volta. Confia em você. Você sabe o que precisa. Sua intuição tá aí, só tá meio abafada pelo ruído. Mas quando você para e escuta de verdade, ela fala. E ela sabe o caminho. Cada insight aqui é uma porta entreaberta. Você escolhe se quer passar. Você escolhe quanto tempo fica. Você escolhe se isso faz sentido para sua vida. Ou não, porque no final quem vive sua vida é você. E só você pode decidir como quer viver ela. Pequenas escolhas conscientes constroem grandes transformações. Começa de onde você está, com o que você consegue agora, e vai ajustando, vai aprendendo, vai redescobrindo como é estar inteiro, presente, livre. Então é isso. A tecnologia não vai a lugar nenhum. Ela vai continuar evoluindo, vai continuar ficando mais eficiente em capturar sua atenção. Mas você não precisa ser mais uma peça na engrenagem. Você pode ser alguém que usa a ferramenta, não alguém que é usado por ela. A diferença está na consciência, em perceber quando você está no automático, em questionar se aquilo está te servindo ou te dominando, em criar limites saudáveis, em proteger sua atenção como você protegeria qualquer coisa valiosa. Porque ela é valiosa. É a coisa mais valiosa que você tem. E quando você protege sua atenção, quando você escolhe com cuidado onde ela vai, tudo muda. Seus relacionamentos ficam mais profundos. Seu trabalho fica mais significativo. Sua vida fica mais sua. Menos barulho, mais essência, menos distração, mais presença. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser intencional. É sobre lembrar todos os dias que você tem escolha, que você pode pausar, que você pode desligar, que você pode simplesmente estar aqui, agora, sem precisar de tela nenhuma para validar esse momento. E talvez, no final das contas, o verdadeiro despertar digital seja justamente esse: perceber que a vida mais real, mais rica, mais verdadeira está acontecendo quando você levanta os olhos da tela e olha ao redor. Que isso aqui seja um convite, não uma ordem, não uma verdade absoluta, só um convite para você pensar, questionar, observar e decidir por si mesmo que tipo de relação quer ter com a tecnologia que te rodeia. Porque no fim, a escolha sempre foi sua. Você só precisava lembrar disso.